Então eu já convido aos queridos para comigo abrirmos Salmos 90, 12, versículo bem conhecido que usamos muito para aniversários, mas nós iremos falar de como se faz uma história. E fazer história não é só fazer aniversário. Toda manhã, quando você se levanta, coloca o seu pezinho no chão, respira, você está começando mais um dia de sua história. E eu pensei, que trarei? Muito simples. Não é o dia do pastor? Eu não sou a esposa do pastor, muito simples. Vou contar toda a minha experiência, 18 anos de ministério para os irmãos. Não vou não, irmãos, não. Mas eu fiquei assim, falando com Deus, agradecida. Porque, queridos, dificuldades, em todos os setores nós temos, em todas as esferas das nossas vidas nós temos. Não é só no ministério. E cada ano que se comemora o dia do pastor, eu agradeço a Deus, porque eu falo assim com Deus, Senhor, obrigado por me permitir estar aqui na terra com minha família, fazendo o que eu mais gosto, servir. Como eu já disse aos irmãos, dificuldades nós temos o tempo todo. E esse versículo que eu pedi aos amados para abrir, muito conhecido, Salmos 90, 12, nos traz mais ensinamentos. Toda a palavra do Senhor traz para nós ensinamentos e nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quer dizer o que esse versículo? Não é só para a gente ler no dia do aniversário de alguém. Mas se a gente for pensar bem, Deus está falando que dias bem vividos nos trarão experiências a ponto de sabermos lidar com tudo que nos ocorre. Aí eu pergunto para você assim, quantos anos você acha que você vai viver? Eu não sei, nem você sabe. Mas tem uma coisa que eu sei que você também pode saber. Levando bem no literal esse texto que nós lemos aqui, ó. Quantos dias eu já vivi? Eu fui calcular. Eu tenho 42 anos, não pareço, mas eu tenho 42 anos. Aí eu fui calcular, até achei pouco. Gente, mas só deu isso para 42 anos? 15.330 dias eu já vivi na presença do Senhor. Se depois lá na sua casa você calcula quantos dias você já viveu. E a cada dia que passa, a gente agrega a nossa trajetória de vida, coisas, experiências, e aos poucos nós vamos montando a nossa vida. Aí eu parei também para analisar que por trás de cada pessoa há uma história, uma biografia. E eu fui pesquisar bem no fundo o que significa a palavra biografia. Bio vem de vida, grafia de escrita. Logo, biografia é a escrita da vida de uma pessoa. Biografia traz fatos particulares da vida das pessoas. E a gente sabe que as biografias de pessoas mais famosas, mais polêmicas, são as mais interessantes e que todo mundo tem curiosidade de ler para saber se a pessoa vai contar aqueles detalhes que você gostaria de saber. Aí eu pensei assim, de repente você chega na prateleira de uma livraria, está lá, biografia de Joelma Maria dos Santos de Almeida. Eu pensei assim, se eu escrever uma biografia, será que alguém vai ler? Vai se interessar? Quem é? Não é famosa. Aí eu falei assim, senti um teorzinho de frustração. Falei assim, ninguém vai comprar porque eu não sou famosa. Mas aí o Espírito Santo de Deus me trouxe algo que me acalentou naquele momento. Não precisa você ser famoso, famosa para ter uma história, para ter uma biografia. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, Deus, Ele recriou a nossa história. Nós somos novas criaturas. Eis que aquilo que passou, passou. Eis que faço nova todas as coisas.
O que vai contar mais para mim é a partir do momento que eu recebi Jesus e que eu passei a ter um novo nascimento. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, porque eu queria lembrar de pessoas famosas, cuja biografia é extensa e vale a pena ler. Eu lembrei, já que é de famoso que a gente está falando também, né? Eu lembrei da Margaret Hamilton, uma engenheira americana, que foi por causa dela, por causa dos seus estudos, da sua pesquisa, que o homem chegou à Lua. Daí eu lembrei também, eu vim aqui para o Brasil, eu lembrei do Oscar Niemeyer, arquiteto famosíssimo, que criou aquela arquitetura bonita de Brasília, daqueles prédios públicos. Muito lindo aquilo tudo lá. São pessoas conhecidas, a gente já ouviu falar dele. Mas, queridos, onde é que eu quero chegar falando tudo isso para os irmãos? História de vida, fazer história, como eu falei no início, não é só fazer aniversário. Não é somente ser conhecido. É muito bom quando a gente faz história de vida dentro dos planos de Deus. Aí, veio outra questão na minha mente. Como é que se faz uma história? Eu falei da engenheira americana, eu falei do Oscar. Se eu pedir para os irmãos citar outras pessoas famosas, os irmãos vão falar. Mas como é que se faz uma história? Como é que se faz a minha história e a sua história? Queridos, Filipenses 1,6 nos diz que aquele que começou a boa obra em mim e em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo. O que isso quer dizer? Que a minha história não acabou. Olha, um dia desse, aí, qualquer, eu e o pastor saímos para visitar. Não sei se foi aqui ou onde foi, não estou falando onde foi, estou falando que nós saímos, né, no nosso tempo aí de ministério. Nós entramos numa casa de um casal de muita idade. É um casal de muita idade, não é um casal de 70, 60 anos, não, muita idade. E eu gosto muito de pessoas. Eu posso não ser aquela pessoa mais agradável do mundo, assim, de que as pessoas não gostam de primeira, mas eu gosto muito de pessoas, eu aprendo muito com as pessoas. Todos os dias eu aprendo com as pessoas ao meu redor. Quer de maneira agradável, quer às vezes de maneira desagradável. Então eu observei quando eu entrei nesta casa, casal de pessoas bem idosas, uma casa imensa, e eles nos recebeu e nos pediu para entrar lá para o fundo da casa deles. Aí nós fomos, e eu observando. Quando nós chegamos lá no fundo, eu observei que estava uma cadeira do lado da outra, e eu pensei, a cadeira estava voltada para o quintal, as duas cadeiras voltadas para o quintal, e eu pensei, eles estavam aqui antes da gente chegar, sentados, voltados para o quintal, um fazendo companhia para o outro. E eu pensei assim, vai ser o meu futuro como pastor, se Deus nos permitir vivermos até lá. Aí eu pensei assim também, fez história, continua fazendo história porque não morreram. A Bíblia fala que ainda velho nós daremos frutos. São famosos? Não são. Mas fez e está fazendo história. Como é que eu construo a minha história? Como é que você tem construído a sua história? Nós vamos falar muito de história. Essa palavra história vai ficar muito na sua mente. Uma das primeiras coisas. Nós não podemos ter medo da vida se quisermos fazer história. E lembre-se, história de vida não é só grandes feitos que você fez, grandes feitos que homens e mulheres fizeram e são famosos, estão aí nas suas biografias e fizeram a diferença no mundo. Não é só isso. O fato de você estar vivo, porque Deus, Ele é o autor da vida, e Ele te deu vida, Ele te deu aquilo de mais precioso, já é motivo para você se alegrar. E eu estou escrevendo a história com Deus, porque Deus é o autor da vida. A vida ela é feita de escolhas. E quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, queridos, nós não podemos ter medo dos propósitos que Ele tem para nós. Às vezes é muito fácil falar. Vocês acham que Deus sabe o que Ele faz? Quem acha que Deus sabe o que Ele faz?
Nós acreditamos, nós confiamos. A gente fala assim, Deus sabe o que faz. Será que Deus sabe o que faz? Será que a gente sabe o que Deus faz para nós, que é bom? Na nossa trajetória, na nossa história, o que eu falo que a gente não pode ter medo? Você vai ser comparado, você vai ser apontado, você vai ser ignorado, você vai ser criticado. Mas o fato é que ou eu sobrevivo a tudo isso, ou eu não consigo fazer a minha história, muito menos se Deus tem propósito para mim. E eu acredito que Deus escolhe o pastor, a esposa do pastor, para o ministério, escolhe. Mas não é só o pastor e a família do pastor que Deus escolhe, não. Deus escolheu você para tocar, Deus escolheu você para manter o templo. Eu não sei qual que é o mistério seu com Deus, qual que é o propósito. Lembre que tudo é propósito. Agora, queridos, nós vamos vivendo e aprendendo que não vamos agradar a todo mundo. Agora, aí assim, quando você tem esse entendimento, você vai continuar construindo a sua história. Uma outra coisa, respeite a sua história e a história dos outros. Um dia eu cheguei para Deus, eu estava brava. Nós já temos quase 20 anos de ministério, eu falei assim, Senhor, não dava assim para você chamar a gente assim, para uma igreja, onde a gente pudesse ficar de quando iniciou até hoje. A gente fica mudando, quando a gente começa a gostar muito do lugar, da cidade, das pessoas, o Senhor nos leva para outro lugar. Eu não tenho história, Deus. Para que você faz esse questionamento com Deus? Para quê? Aí Deus começa a te trazer à mente as pessoas que você conheceu, as pessoas que você marcou positivamente, as pessoas que Deus colocou no seu caminho para discipular. Aí você começa a lembrar como que Deus te usou na cidade. Aí você começa a pensar como que Deus te tratou naqueles lugares, as tribulações e provações que você passou. Isso não é história? Claro que isso é história. Eu calei. Nunca mais na minha mente eu repreendi. Eu parei, falei, tá bom, Deus, nunca mais vou falar que eu não tenho história. A diferença é que a história não é continuada. Começamos uma história na Bahia, em um lugar, depois continuamos nossa história em outro lugar, e assim estamos até aqui. Nós não podemos menosprezar, queridos, a nossa história. E eu estou falando de sofrimento, de provação. Há momentos que as provações, elas são tão grandes, que elas colocam, você começa a ficar assim, será que eu tenho fé suficiente para suportar? Você começa a fazer umas perguntas assim, essa provação está testando os meus princípios, está testando aquilo que eu creio, está testando os meus valores, não é possível. Aí Deus fala assim, está sendo provado para ser aprovado. Quando você estiver reclamando lá que a coisa está um pouco apertada, lembra, estou sendo provado para ser aprovado. Porque não é só se a gente estiver fazendo coisa errada que a gente é provado. Quando a gente está fazendo coisa errada, Deus permite e nos corrige. Mas quando a gente está fazendo tudo certinho, nós vamos continuar sendo provados. Não se engane, achando porque você está fazendo tudo certinho, que não vai vir provação, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A gente repete isso todos os dias. Aí você também lembra, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Aí você se lembra, não, estou sendo provado para ser aprovado. Então não menospreze os sofrimentos, achando que se você está marcado, se você foi marcado por situações difíceis na sua vida, Deus sabe de todas as coisas. Nós confirmamos que Deus sabe de todas as coisas. Se você foi tratado, não menospreze, não murmure. Você vai contar o quê? Se sua vida fosse toda boazinha, tudo acontecendo bem. Deus, Ele permite todas essas coisas. Nós temos uma mania de olhar para as pessoas e julgar, no sentido assim, por que aquela pessoa está... É preciso muita maturidade emocional para fazer isso que eu vou falar aqui agora.
Nós olhamos para a pessoa, nós não conseguimos ver o todo da pessoa. Eu não consigo ver o início da história da pessoa, às vezes eu só estou vendo o meio. Eu não consigo ver o fim, só Deus, para ver o futuro. Eu só vejo o meio. Aí eu não consigo ter paciência nem sabedoria para lidar com algumas atitudes, com alguns comportamentos da pessoa, porque é mais fácil julgar do que ter misericórdia, do que ter amor. Aí o Senhor vai nos ensinando isso dia após dia. Você vai lidando com paciência, tem que ser assim. Você vai ficando chateado, mas você vai lidando com paciência, porque você, peraí, por trás de cada pessoa tem uma história. Eu não conheço o início, eu só estou vendo o meio. Outra coisa que a gente faz é assim, olha lá, fulano, olha como é que está agora. Está se achando. Agora que a vida dele está boa, você também não sabe quais foram os passos, que caminho a pessoa trilhou para chegar até ali. Porque você só conhece o meio da história. O início e o fim você ainda não conhece. Aí a gente não valoriza a história das pessoas. Olha, eu prezo muito por uma coisa. Eu gosto muito de conversar. Todo mundo aqui conhece conversar assim, de falar. Outro dia eu liguei para a Nedinha, acho que eu fiquei 2 horas amolando o ouvido da Nedinha, coitada. É porque é do temperamento. A Nedinha com aquela paciência e me ouvindo. E eu acho que ela percebeu que eu queria falar, né, que eu estava com vontade de conversar, que eu estava com saudade dos irmãos, que eu estava, né? Esse tempo nos deixa assim muito restrito, a gente não pode fazer muita visita. Aí eu comecei a falar. E ela me ouvindo. Às vezes, nós não conseguimos ouvir. Eu queria ter mais esse dom da Nedinha, assim, de ouvir. Às vezes nós somos tentados. E eu tenho uma agonia de uma coisa. Se eu estiver falando com uma pessoa e ela ficar andando, mexendo no papel, mexendo no celular, e não olhar para mim, eu vou chamar a atenção dela. Porque primeiro eu acho que é falta de educação, tá? E depois que, se você gostaria que fosse com você sente, assim, se a pessoa percebeu que você está olhando, quer dizer o quê? Que você está prestando atenção naquilo que ela falou. É uma forma de você valorizar. Você quer valorizar alguém? Você não precisa dar presente. Você não precisa elogiar. Você não precisa nem ir na casa dela. Olhe quando ela estiver falando com você. Chame-a pelo nome. Eu aprendi muito a chamar as pessoas pelo nome. Até quem você não conhece. Quando eu vou numa repartição qualquer, tem um crachá, como é que essa pessoa chama? Eu aprendi isso com minha mãe. De chamar as pessoas pelo nome. Eu procuro logo, cadê o nome da pessoa para eu falar. A pessoa leva um susto de eu ter pensado assim, ela está com crachá, mas ela fala assim, como é que ela sabe meu nome? Ela está com crachá, ué. Então, queridos, isso é forma de você valorizar. Não julgar a história do outro porque você não conhece, porque você não sabe. Então, Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Na nossa caminhada, antes de Cristo, com Cristo, tem que ter recomeço? Como é que eu vou fazer a história sem recomeço? Eu tenho que recomeçar em alguns momentos. Por quê? A gente fracassa? Fracassa. A gente fala o que não devia? Fala. A gente faz também o que não devia? Com certeza. A gente magoa as pessoas? Magoa. A gente peca? Como peca? A gente erra? No sentido assim de você planejou alguma coisa, de repente aquilo que você planejou, você não planejou direito, foi errado. Mas o que a palavra nos ensina? Recomeçar. E recomeçar vai dizer de não pular etapas. Eu não posso pular etapas na minha vida. Eu preciso entender o processo. Você está num processo? Nós estamos num processo de vida, de aprendizado. Mas eu não posso pular etapas. A nossa vontade é de que, ai Deus, tomara que essa pandemia passe logo. Eu falo isso toda hora, eu lembro. Mas eu tenho que esperar, eu estou num processo. Tomara que essa aprovação passe logo. Tomara que essa doença eu fique logo curado. Tomara que eu consiga pagar logo as minhas dívidas. Mas às vezes tudo é um exercício, disciplina e um processo. Nós não podemos queimar etapas. Porque quando Deus trata, querido, não tenha dúvida que Ele dá honra. Ele honra depois. Uma outra coisa, queridos, sobre a nossa história, como é que se faz, eu estou falando de como é que se faz uma história. Nós
temos que fazer duas coisas que eu vou citar aqui, importantes também. Investimento e renúncias. Quando eu falo de investimento, a gente sonha com grandes coisas, quando a gente é jovem, a gente sonha com faculdade, depois que você casa, você sonha com muitas coisas. É bom sonhar? É maravilhoso sonhar. Mas tem gente que quer o emprego, mas não quer o trabalho. As coisas dão trabalho? Tudo dá trabalho. Tudo é difícil, não é tudo. A gente fala assim, não, mas o emprego de fulano, o pastor sempre falava muito isso aqui. É mais fácil do que o meu, ele só trabalha sentado o dia inteiro. Porque eu queria a profissão de fulano porque é mais fácil. Você não sabe o quanto ela estudou, quanto que ela investiu de tempo, de renúncia. Mas não, nós só pensamos, às vezes, aquilo que eu falei, o meio da história. Seja generoso. Não tenha medo de ser generoso. Invista em você, faça o que você gosta. Às vezes a gente tem pena, dificuldade de até cuidar da gente mesmo. A gente acha que a gente não merece. Você merece, sim. Eu costumo falar dos dons e talentos. Se você tem um dom e um talento, você faz muito bem, não tenha vergonha de quando alguém te elogiar, obrigada. Porque o dom não é seu não, querido, querida. O dom é de Deus, Ele que te deu. Então não tenha vergonha de quando a pessoa, que blusa bonita. Besteira, menina. Velhinha lá do guarda-roupa, custou R$10. Eu já fiz muito isso. Não é assim que a gente faz? Que cabelo bonito. Eu passei uma chapinha lá em casa, não. Eu fui no salão, arrumei o cabelo sim, porque eu quero ficar bonita, porque eu gosto de mim. Faz parte da história. Da nossa história. Fazer um pouco de investimento. Quer fazer história? Tem uma outra coisa aqui. Estou quase acabando. Planejamento. E isso me fez pensar, o que é planejamento? A gente quer fazer história, quer conquistar as coisas, mas a gente não planeja. Aí tem uma coisa que eu pensei, tem meninas solteiras aqui e tal. Menina quer casar. Daí ela namora com um rapaz que não tem planejamento nenhum. Que não tem um emprego, não sabe nem o que quer. Você quer fazer o quê? Que faculdade? Não sei. Hora quer fazer uma coisa, depois a hora quer fazer outra. Como é que você vai construir história ao lado de uma pessoa tão indecisa? Precisa de um planejamento. Estou falando isso porque isso é sério. Você vai construir uma família, a base da sociedade, projeto de Deus. Para tantas outras coisas na nossa vida, a gente precisa de um planejamento. Muitas vezes a gente planeja, a Bíblia fala que a gente planeja, mas a resposta final vem de Deus. Mas isso não nos impede de planejarmos. Precisamos sonhar, mas também precisamos planejar. Não tenha medo de colocar seus planos no papel, falar, Deus, aqui meus planos, eu gostaria sim. Se Deus vai te dar ou não, aí já é uma coisa com Ele, né? Você e Ele ali nos mistérios dEle com você. Mas Deus é bom. Deus é bom. Ele é benigno. Ele é generoso. Ele ouve as nossas orações. Até aquelas que falam assim, mas Deus eu pedi, mas eu acho que eu não merecia não. Mas Deus foi lá e te deu. Tempo e oportunidade. Fazer história também tem a ver com tempo e oportunidade. Eu falei no meio aí da pregação sobre marcar as pessoas. O que é marcar? Quando você marca alguém, isso quer dizer que você deixou algo de bom na vida dessa pessoa. A gente marca também negativamente, mas eu estou falando de marcar positivamente agora. Eu falei também que eu gosto de pessoas, porque senão não estaria no ministério, a gente precisa gostar das pessoas. Mas, queridos, nós vivemos um tempo difícil, de que nós somos estimulados a não nos relacionarmos, porque a gente acha todo mundo falso. Não posso contar minha vida para alguém, porque vai ficar sabendo. Eu não posso pedir um pedido de oração para a irmã, porque ela vai contar para outra pessoa, falando que está pedindo oração também. Nós temos esse medo. Mas é um medo que a gente não pode ser impedido por ele de nos relacionar. Porque ninguém consegue viver sozinho. Fala isso porque agora nessa pandemia, nesse isolamento social, como é que você está se sentindo lá trancado na sua casa? Eu não gosto. Primeira semana eu quis sair correndo por aí. Deus não fez a gente para isso.
E outra, por que a gente tem que se relacionar? Porque Deus pode te usar para marcar pessoas, marcar a vida de pessoas. Eu não esqueço de uma história que não sei se eu já contei aqui, de uma menina, de um ministério nosso aí. Depois de anos, ela colocou no Face para mim lá: Joelma, eu estou fazendo um curso aqui em Vitória da Conquista, e você lembra que foi você que me ensinou a ler? Eu nem lembrava disto. Eu falei assim: eu te ensinei a ler? Foi, você lembra naquela aula de reforço que você dava no fundo da igreja? Porque naquele ministério era assim, irmãos, as famílias, era um lugar carente, as famílias saíam para trabalhar no café, as crianças iam para a escola, e no horário que não tinha escola, elas ficavam pela rua. Eu vi aquilo ali e falei assim: olha, eu acho que vou fazer algo. Juntei essas criançadas todas lá perto da igreja, falei assim: olha, vamos para uma aula de reforço, vou ver quem está precisando. A maioria precisava de uma aula de reforço. Comecei a dar aula de reforço para essas meninas. Tinha um menino também, não ia para essas crianças. Pronto, passou, eu vi que elas aprenderam a ler, mas eu não lembrava mais disso. Aí depois de muitos anos, eu fiquei tão feliz, uma coisa simples, mas marcou a vida dela. Se eu não quisesse aproximar, se eu não quisesse relacionar, como é que eu ia marcar a vida da pessoa? Não tinha como marcar a vida das pessoas. Quer ver uma outra coisa? Essa aqui é polêmica. Polêmica. Vou falar do Facebook. Você faz uma postagem no Facebook, você olha o Facebook, você vê lá várias postagens. Você até achou bonito, gostou, achou a foto da pessoa bonita, mas você não tem coragem de curtir. E de pôr um comentário pior. Se eu pôr um comentário aqui nessa foto, as outras pessoas vão ler. O que elas vão pensar de mim? Aí você vai lá pôr no privado, que é para ninguém ver que você elogiou. Eu aprendi a duras penas, depois da morte da minha irmã, que você deve falar em vida para as pessoas. Não deixa para falar quando a pessoa morrer, não, porque quando a pessoa morre, todo mundo é bom quando morre. Se você quer elogiar, elogie. Se você quer reconhecer, hoje eu tenho uma regra. Eu faço 3 elogios por dia, quer na rede social, quer pessoalmente. E a outra regra é reconheça o trabalho das pessoas. Reconheça. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar daquilo que você vai colocar na postagem de uma pessoa. Olha, irmãos, tudo que a gente faz gera sentimentos de todo tipo. Tá? Tudo que você faz vai gerar sentimentos de todo tipo. Não importa. Vou lá e marco mesmo, vou lá e posto e curto mesmo, vou lá e escrevo um textão, quando eu estou com vontade, quando eu acho que devo. Não tenho esse problema. Porque eu não quero quando a pessoa morrer. Eu queria tanto dizer muitas coisas para minha irmã, mas ela não está mais para eu poder falar. Às vezes precisa fazer, e eu já fazia isso, mas pouquinho, eu só intensifiquei. Eu achava pouco para ela, para os outros. Então, às vezes a gente não quer investir nas pessoas, a gente aprende a duras penas certas coisas. Termine o que você começa, para você fazer história. Falei do planejamento, isso tem a ver também. Sabia aquela pessoa que procrastina tudo? Deixa para depois, amanhã eu faço, depois eu faço. Aí o tempo passa. Quando você vê, você já perdeu um monte de oportunidade, o tempo já passou muito e você não fez nada. Hebreus 10:38 fala: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Isso fala de perseverança. Quando você termina o que você começou, isso quer dizer que você teve perseverança. Se eu não tivesse terminado o meu seminário, o pastor chegou para mim e falou assim, no início do namoro: olha, é o seguinte, nós vamos casar, mas eu quero trabalhar 5 anos no sertão. Eu vim do sertão. Pensei assim, eu vou ter que voltar para o sertão, mas eu sonhei assim, em trabalhar numa mega igreja, de ser uma missionária para pregar no Brasil inteiro, conhecida, famosa. Eu vou voltar para o sertão de onde eu vim? Foi o meu pensamento. Eu falei assim, é pegar ou largar. Peguei. E se eu não tivesse pegado, eu não estaria aqui hoje para falar isso. Eu terminei o que eu comecei, nesse sentido.
Nós não podemos retroceder, porque Deus, Ele é tão lindo. Se eu pudesse contar para vocês, queridos, todas as histórias, todos os milagres que Deus fez, tem feito, vai fazer, no meu ministério, junto com o pastor, seria dias para contar. E eu sou muito grata, e eu sou muito feliz aonde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou escrevendo a minha história terrena, e Deus está escrevendo a minha história no céu, porque lá eu vou ter a coroa, eu vou ter os galardões, porque as nossas lutas, elas não vão passar. Quando a gente estava aqui com 2 anos, eu nem sei, com 2 anos, nós quase perdemos o nosso filho. Depois passou mais um tempinho, o pastor perdeu o irmão. 6 meses depois eu perdi a minha irmã. Semana passada eu perdi um tio. Mas aí faz parte da história, da minha história. Eu não sei como é que tem sido sua trajetória, né? Se eu não conheço todo mundo para saber o que você tem passado, como é que tem sido. Nem sei. Acho que eu só sei o meio, tá? Não sei o início, o fim, então, só Deus. Mas uma coisa a gente sabe, eu sei e você sabe. Deus, Ele é o autor da sua história. Ele é o autor da minha história. Quando a coisa apertar, eu sei para quem eu vou recorrer. Para que a minha história continue sendo agradável a Deus. Não preciso de minha biografia lá, né, na prateleira, que eu não sei quem vai comprar. Mas eu preciso que a minha biografia, a minha história seja agradável a Deus. Mas se um dia você vir minha biografia lá, compre. Teve uma irmã que falou que eu escrevi um livro, né? Ela falou lá, mas assim, eu não parei para escrever esse livro, história eu tenho, mas se você vir um dia, você pode comprar, que vai ter essas histórias que eu não posso contar, que não dá tempo. Se precisar refazer a sua história, peça a Ele para refazer algumas coisas da sua vida. Que você possa ser grandemente abençoado. E o privilégio é meu, é nosso, de poder trazer a palavra, de poder pregar. Amém? Glória a Deus.